Então vamos lá, galera. Eu acabei de criar aqui um novo projeto chamado interface, tá joia? Bom, nós vamos aprender aí o que é interface. Interface nada mais é do que uma assinatura que nós criamos que dentro de alguma classe que utiliza essa assinatura, ela é obrigada a desenvolver alguns métodos. Então nós vamos criar aqui uma interface. Novo item. Vamos ver se nós achamos aqui interface. Eu vou criar como se fosse uma classe mesmo. E vou chamar de formulário. Tá? Bom, uma das diferenças aí que nós vamos fazer é, ao invés de ser uma class, vai se transformar em uma interface. Então, eu tiro o nome class e transformo esse arquivo em uma interface. Super interessante. Como é que eu faço para criar métodos? Então, nós vamos criar alguns métodos chamado cadastrar. Simplesmente eu faço desta forma. Eu venho e coloco o tipo, né? Qual que será o retorno desse método, ou se ele vai ser apenas um void, executar, e qual que é o nome. Poderia também passar aqui alguns parâmetros, né? Então, int i, ele teria que criar, né, a classe que usar essa interface aí, ela teria que criar um método void cadastrar recebendo um inteiro. Por hora, eu vou apenas criar alguns métodos aqui. Void excluir. Deixa eu ver o que mais. E void listar. Tá aí, tá? Então, criei aí, muito bem, alguns métodos. Quando nós formos criar uma classe que vai herdar essa interface, tela funcionário. Uma das coisas, né, que nós vamos fazer aí, public class tela funcionário, seria eu estender da minha interface formulário. Quando eu falo para a classe tela funcionário que ela herda da classe formulário, da interface formulário, ele vai dar um erro. E através desse erro ele mostra para gente. Ele vai escrever aqui, né? Olha, linha 6 a 10. Então, formulário eu tenho que criar o alterar, o cadastrar, o excluir e o listar. Ele me dá até a opção, olha, implementar. Olha que interessante. Ele já vem e já cria os métodos. Super interessante. Então aqui me força a pelo menos todas as telas que eu vou herdar do formulário, a programação ela me força a pelo menos prescrever esses métodos, cabendo agora nós implementarmos cada método. Então nós devemos implementar cada método, tá joia? Bom, podemos também utilizar mais de como eu posso falar, mais de uma interface. Nós temos esse poder de implementarmos mais de uma interface. Então, temos a interface formulário, temos a interface e a tela, né, a classe que vai representar uma tela aí de tela funcionário. Bom, o que mais que nós poderíamos criar aí de padrão? Uma das coisas que nós poderíamos fazer, vamos criar aqui uma nova classe.
novo item. Esse item ele vai se chamar tela geral. Esta tela geral, vamos colocar como pública, ela vai ter um método. Nós vamos chamar de public também, void mostrar usuário. Aliás, string mostrar usuário. Então eu vou criar uma string retorno é igual e retornar esse retorno, né? Essa variável chamada retorno. Retorno é igual a desenvolvido por Eduardo. Olha aí que interessante. Então, é uma classe que eu criei um método mostrar usuário. Eu posso vir nesta tela de funcionário e herdar mais uma classe. Então, sendo uma interface e uma classe que chamamos de tela geral. Aí nós vamos observar que quando nós passamos o mouse em cima, ele fala o seguinte: classe base, tela geral, deve vir antes de quaisquer interface. Então, simplesmente eu venho e coloco antes das interfaces e some o erro. Quando começar a executar o método alterar, eu simplesmente vou lá e chamo, né, a minha função console.writeLine. Eu chamo a minha função, qual é mostrar usuário. Olha aí que interessante. Então aqui nós trabalhamos com uma herança de classe, né, uma classe base aí padrão, e de uma classe interface, a qual eu tenho que implementar a assinatura dos métodos que ela tem. Isso aí dá para ajudar muito a gente a criar um padrão. Então eu dei um exemplo aqui de formulário. Nós desenvolveríamos aí um padrão de formulário dentro de um projeto, né, que poderia ter muito mais, muitos métodos, além desses 4 que criamos. Então poderia ter lá mostra o último usuário, aliás, mostra o último, mostra o primeiro, pesquisar, alterar, excluir, cadastrar, limpa formulário, habilita formulário, desabilita formulário. Daria para criar esse padrão. Todos os programadores que fossem utilizar as nossas interfaces de classe, aqui, né, igual a formulário, eles serão obrigatórios a implementar esses métodos. Beleza? Então fica aí mais esse estudo sobre interface para nós. Bom, antes que eu me esqueça, antes de finalizar o vídeo aqui rapidinho, uma das coisas que eu não posso deixar de falar é que ele também tem o mesmo poder que nós já aprendemos aí no vídeo passado, de herança. Qual que seria esse poder? Vamos lá. Eu posso criar um objeto do tipo formulário. Form é igual a tela funcionário. É igual a new tela funcionário. Por que eu tenho esse poder? Justamente porque o tela funcionário ele herda as funções de formulário. Isso aí é muito bacana. Vamos executar. Tá lá, galera, olha. Eu criei um objeto, né, uma variável do tipo formulário, instanciei na tela funcionário, que essa tela funcionário, ela herda formulário.
Por conta disso, por conta que esta classe, ela transcreve, né? Ela prescreve aí. Eu faço uma sobrescrita dos métodos do formulário, eu consigo instanciar. Quando eu chamo form.alterar, ele chama a sobrescrita, né, o código escrito da tela funcionário, dando aí o exemplo para nós aqui, ó, desenvolvido por Eduardo. Tá joia? Bom, o Ricardo fez a seguinte pergunta. Eu tinha estudado que a interface não pode conter um método, somente chamar métodos em outras classes. Então, Ricardo, a interface ela não vai ter um método implementado. Ela vai ter a assinatura do método. Então, isso aqui é uma assinatura. Eu estou falando que vai ser void, que vai ter um método cadastrar do tipo void, sem parâmetros. Ok? Poderia ter colocado aqui, olha, listar int quantidade. O que aconteceria? Logo, a minha classe tela funcionário daria erro, tá? Então, olha aqui, olha. Ele já vem, ó. Formulário. Por que ele está com erro? Está escrito aqui, olha. Não implementa membro da interface formulário listar. Tem o listar. Só que o listar do formulário recebe um int quantidade. A partir do momento que eu venho em tela funcionário e coloco a mesma assinatura, o erro some. Então é para isso que serve a interface, para nós criarmos padrões de implementações em algumas classes. Beleza?